dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje eu estou aqui novamente com o Walker Ricardo e a gente vai falar um pouquinho sobre o milho versus a produção de arroba, o X da questão. Walker, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, é um prazer ter você aqui novamente. Obrigado, Maria Luísa, novamente é um prazer estar aqui podendo passar mais um pouco de informações para vocês. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E realmente, estamos aí prestes a iniciar a safra de milho, né, o milho safrinha, numa janela apertada, que foi esse ano, em função da questão de chuvas ao longo do país. E também estamos iniciando um novo ciclo de engorda, os confinamentos aí começando. E diante do cenário atual e do cenário que a gente vai vivenciar, vai ser um desafio aí, produção, a engorda, a terminação e até mesmo para outras categorias com intensificação com o milho aos patamares de preço que estão se apresentando e vão se apresentar, Maria Luísa. É assim mesmo que eu queria começar, né, mencionando justamente que a safra de milho está iniciando, né? Sim. Então eu queria te perguntar qual que é o impacto do milho sobre a pecuária de corte? O milho vamos falar, é o alimento base de toda a cadeia, né? Não só no bovino, mas também suínos, aves, a gente vai ver mais um pouquinho para frente. E ele está diretamente ligado à produção de rações, à produção de proteinados, ou seja, todo mundo que quer intensificar a pecuária tem o milho como base e ele tem uma participação, vamos falar, muito significativa na composição das dietas. E, logicamente, que o preço dele também tem um impacto muito grande nessa composição e no valor final do produto acabado, vamos dizer assim, que no caso da pecuária é arrobas, né? Bom, você trouxe alguns slides aí pra gente, né, pra gente dar uma olhadinha. Você poderia mostrar eles aí pra gente? Sim, Maria Luísa. A gente vai começar falando para vocês de como que está a relação de troca atual hoje, assim, com arroba, quantas sacas de milho eu consigo comprar. Então, diante do cenário atual, dados que eu apurei agora anteontem, nós temos uma relação de troca que está balizada em torno de uma arroba hoje comprando de 3 a 3,5 sacas de milho. Essa relação de troca já foi maior no passado, como a gente vai ver nos próximos slides. Então, é bacana ver esses números, porque ele nos dá a base de como que a gente deve formular e como que a gente deve trabalhar com o milho nesse ano vamos falar, de janela curta, ainda não sabemos a produtividade, né? Vamos começar daqui um pouco, mas tudo se desenha para um cenário de milho que vai romper aí a casa dos R$100 a saca de 60 quilos, e isso vai ter um impacto muito grande sobre os confinamentos, sobre os sistemas de TIP e sobre os sistemas de intensificação de recria. Na próxima imagem que a gente vai ver agora, ela é uma imagem muito interessante, que ela nos mostra a relação de troca ao longo do período, de 5 anos para cá, de 2015 para cá, onde vocês vão ver a variação dos valores da arroba. Então, em 2015, nós tínhamos uma arroba muito dentro ali da casa dos R$138, e ao passar dos anos, ela foi a 140, teve uma regressão em 2017, 2018, e de repente ela deu um bull a partir de 2019, que ela foi a 145, 150, e em 2020, no ano passado, ela rompeu a casa dos 180, passando dos R$200. Isso está muito ligado, Maria Luísa, à questão da oferta de reposição, a oferta de animais para engorda, que ela teve uma redução significativa. Eu sempre digo que a cria não acompanhou a velocidade da engorda. Acredito que nós já falamos disso em episódios anteriores aqui, justamente porque falta mais investimento em tecnificação, olhar a categoria de cria de uma forma diferente, e isso vai ter um impacto. Porém, a pecuária ela sofre um ciclo, que a gente fala o ciclo de 7 anos,
que a gente tem fases de oferta de animais e o preço da arroba tende a cair, e fases de falta de oferta de animais, onde é a lei do mercado, onde o preço da arroba tende a aumentar. E no caso do milho, nós tínhamos aí um milho muito dentro da casa de 20 a 22 reais, numa média de 21 reais em 2015, e aí nós tivemos um aumento. Esse milho teve um boom em 2016, chegou a 43 reais, foi um ano bastante complicado, assim, eu lembro que a gente estava lá no Mato Grosso, esse milho quando foi nesse patamar, já houve um impacto na questão do preço que era pago pela arroba em função do valor da saca de milho, a relação estreitou e o custo de produção aumentou. E aí, em 2017, ele voltou para o patamar da casa de 20, 22 reais, depois ele foi subindo progressivamente, quando em 2020 ele rompeu a casa dos 42 e chegando hoje a esse patamar de 80, mais de 80 reais, já, em muitas praças já estão se praticando preços aí acima de 90 reais. E a relação de troca também foi caindo, então assim, foi diminuindo. Se a gente olhar lá novamente no gráfico, em 2015 nós tínhamos uma relação de troca onde uma arroba comprava próximo de 7 sacos de soja. E em 2020 essa relação caiu para praticamente assim, para 4,3, onde deixou-se de comprar 2 sacos. E isso tem um impacto significativo. Quando a gente pega vamos falar, um boi em fase de terminação, num confinamento, ou mesmo em sistemas intensivos a pasto, costuma-se dizer que o animal come muito próximo, ele consome próximo aí de 10 a 12 sacas de milho dentro do período de engorda, né? Então, o cálculo é feito em cima disso. Esse dado é interessante para você que vai fazer prospecção aí de aquisição de milho, que justamente para você serve de base para você calcular a necessidade de milho para o total de animais que você vai tratar, pensando numa dieta de 2% do peso vivo. E aí nós temos nesse próximo gráfico o histórico do preço da arroba ao longo desses 5 anos, né, de 2015 para cá, onde ela estava abaixo dos 150 reais e veio subindo, e a partir de 2020 ela teve uma alta muito expressiva, como é visto no gráfico. Ela decolou literalmente, né? Ela vinha ali se mantendo até 2019, e a partir de 2019, final de 2019, entrada de 2020, ela literalmente decolou. A linha em vermelho mostra os dados a nível de Brasil, e o dado em azul ali, só para ficar expressado, é a nível de Mato Grosso, que foi nas praças onde eu trabalhei com mais intensidade, dentro dessa fase aí de terminação, e lógico, dentro dos trabalhos de integração lavoura-pecuária, a gente estava mais próximo. E aí nós temos a linha do milho, que a gente vê também que ele teve uma subida ali entre 2016 e 2017, e a partir de 2020, novamente, ele parece que acompanhou, ele também decolou. Agora nós vamos entrar num outro gráfico interessante, que eu fiz uma simulação do que seria a margem quando eu limpo os outros ingredientes, quando eu trabalho só milho na dieta de animais em fase de terminação. Então ali expressa que quanto mais eu tenho um aumento no valor da saca de milho, menor é a minha margem sobre a arroba produzida. Então, hoje, se nós tivéssemos um milho, né, se a gente se mantesse esse milho nessa casa de 90 reais, nesses valores que estão sendo praticados da arroba entre 290 e 300 reais, a margem sobre a arroba produzida, ela estaria muito próxima dos 67%. Eu digo, considerando só o milho na dieta, dentro desse volume que a gente diz, de uma produção de mais ou menos entre 6 e 7 arrobas, que seria um animal entrando com 400 quilos, 400, 420, entre 13 e 14 arrobas, e saindo aí acima dos 20 arrobas, né, com a produção de 6 arrobas. Então a gente vê que, vamos falar, dentro dessa casa de preço de arroba que está sendo praticado
e a tendência é que ela tenha também uma ligeira alta, é que, assim, para zerar, não ter margem nenhuma de lucro, o milho chegaria aí a casa de R$150. Vamos falar, seria o ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio saudável, eu digo que ele está entre a casa vamos falar, de 30% a 40% de margem é um número saudável. Para a pecuária, acima de 20%, ela já é considerada, vamos falar, bons números já. Pessoa que tem uma margem de lucro sobre a produção de arroba acima desse valor, já é considerada bem eficiente, já conforme os dados que a gente vê dos institutos que fazem métricas de produtividade. Então, um milho na casa entre 110 e 115 reais está dentro de vamos falar, de um nível aceitável, dentro de uma comercialização de um arroba que supera os 290 reais. Tem que estar de olho, acompanhando histórico, é aquele ditado. Se você não tem métrica, não tem como gerenciar o negócio. Bom, você mostrou então alguns gráficos aí sobre essa variação de valores do milho, né? Isso. Eu queria que você explicasse pra gente quais são os destinos do milho brasileiro e por que ele sofre essa variação. Muito boa pergunta, Maria Luísa. É interessante. O milho, ele teve incremento de uso dele, como eu disse lá no começo, o milho é a base da alimentação para todo mundo, de maneira geral, e o milho, ele tem como destino hoje, parte vai para exportação, a gente fala o milho mais no arrebalde, vamos dizer, pegando a nível estadual, mais milho que está sendo produzido nas áreas periféricas. É o destino dele para a produção de frango, que tem um consumo muito alto, e com esse preço também hoje sendo praticado no valor da carne bovina, tem se migrado para consumo de outras fontes de proteína animal, como suíno, como aves. O suíno também é uma base, usa o milho, tem um impacto muito grande no consumo de milho no Brasil hoje, a suinocultura. E hoje o milho também está sendo utilizado em larga escala para a produção de biodiesel e também para a produção de óleo para consumo humano também, óleo comestível. Desses dois segmentos de consumo de milho, nós vamos ter aí um coproduto que é o DDGS, que a gente pode estar falando num próximo episódio sobre o uso de DDG, que é um coproduto também que está sendo usado em larga escala na alimentação animal, seja para ruminantes e até mesmo para monográfico. Então, esses são os caminhos hoje percorridos. E em alguns momentos, Maria Luísa, a gente até tem que importar milho quando a demanda está muito grande, porque cabe dizer que hoje a gente está tendo um problema relacionado a estoque de passagem de um ano para o outro. Em muitas situações está começando o ano com déficit de produtividade de milho, e se a gente pegar, ainda estamos no final de entre safra, onde quem não está preparado, às vezes ele tem que atrasar o trato, ele tem que atrasar o planejamento dele, porque justamente por falta de disponibilidade do material no mercado. Você mencionou então um pouquinho, agora no final, né, da sua resposta, os animais. Uhum. Eu queria saber de que forma que o milho é ofertado para esses animais e qual delas é mais vantajosa. Joia. Hoje nós temos, dentro da forma de utilização do milho na composição da dieta para os ruminantes, que é o nosso tema aqui, hoje tem se usado o milho grão inteiro, em dietas de milho grão inteiro, onde é adicionado o pellet, que faz aí a base da composição de outras matérias-primas mais aditivas. É uma dieta, Maria Luísa, que eu digo que assim, tem que ser observada com muito cuidado, em função do aproveitamento desse milho. Ela traz uma comodidade para quem não tem estrutura fabril, para quem é limitado na parte estrutural e até mesmo operacional, mão de obra, mas ela tem um custo que cabe, assim, nesses momentos de milho alto, de preço de reposição alta, custos altos, tem que estar sendo muito bem organizado. E depois nós temos o que é usado em mais larga escala na composição das dietas, que é o milho moído.
E na imagem que vocês estão vendo, vocês vão ver que tem duas apresentações, o milho quirela mais grossa, onde é utilizado em rações com consumo aí acima de 1,5% do peso vivo, e um milho moído mais fino, que é utilizado nas dietas, vamos falar, de baixo a médio consumo, de 0,1 até 0,3% do peso vivo, na composição de proteinados. Esse vamos falar, é o que é utilizado por conta do operacional, que é moer, milho moído, e também por conta das dietas nossas, a gente ter uma cultura de usar as rações mais vamos falar, fareladas. Mas cabe também um cuidado na questão da granulometria desse material, porque isso tem interferência na questão de digestibilidade, de dieta, de segurança, ou seja, da taxa de passagem no trato digestivo do animal, e como isso também vai ter impacto se não cuidar, dependendo da dieta. A granulometria específica para aquela dieta pode ocasionar acidose e aí sim comprometer muito o rendimento dos animais, e em confinamento às vezes leva até a óbito os animais. O grão inteiro também é uma dieta que requer também muita atenção, requer uma adaptação muito bem feita para se chegar a um consumo desejado, para que também evite o efeito de acidose, o efeito de distúrbio a nível de trato digestivo. E depois nós temos hoje um material que está sendo utilizado, está começando, está tendo um incremento, que é o milho grão ensilado úmido, ou às vezes até o milho reidratado, que a gente diz, que esse é um material que começa, vamos dizer assim, em termos de digestibilidade, em termos de aproveitamento, ele tem ele se supera sobre os outros dois apresentados, por conta, inclusive, vamos falar, da digestibilidade dele, porque quando a gente pensa no milho brasileiro, a gente fala milho dente ou milho diamantado, por conta de tempo de estocagem, ele é um milho mais duro, vamos dizer, a camada dele ali, que protege de lignina é mais reforçada, falando a grosso modo. Então, por isso que ele apresenta uma digestibilidade menor se comparado, por exemplo, ao milho americano, que tem vamos falar, da produção até a utilização dele é mais rápido, a logística dele, e ele é um milho que a gente fala milho flint, o milho mole. Então, o processo de ensilar, o processo de produzir a silagem do milho grão inteiro é uma forma de se assemelhar a esse milho mais mole, esse milho mais fácil de ser digerido. E depois nós temos aí a laminação de milho e até mesmo a floculação de milho, que são processos, principalmente no tocante de floculação de milho. Hoje, né, ela é muito cara, Maria Luísa, por conta dos equipamentos, por conta do processo dela. Ela se torna ainda inviável hoje. Nos Estados Unidos é usado em larga escala e é onde ele tem melhor aproveitamento, passando da casa dos 80% de digestibilidade, de aproveitamento desse material, Maria Luísa. Bom, ainda falando em dieta dos animais, né? Eu queria te perguntar quais são os substitutos, se você poderia falar um pouquinho sobre cada um deles. Legal. Pensando nessa questão de preço de milho alto, custo de produção de arroba alta, cabe avaliar, você que está assistindo a gente, dentro da sua região aí, quais fontes de matérias-primas que nós teríamos para substituir parte desse milho, porque o milho ainda é um alimento muito nobre. Então, assim, cabe a consulta do seu nutricionista, ou seja, do nutricionista que formula a dieta para os seus animais, avaliar aquilo que melhor se enquadra na sua região, que tem um impacto de custo e disponibilidade interessante. E aí, como fonte, nós temos o milheto, que geralmente é plantado nessa época de final de período de chuva, então tem essa disponibilidade. A única questão do milheto tem que observar a questão de processamento dele, de moagem. Cabe dizer que ele é mais fino, tem que cuidar a taxa de passagem dele no trato digestivo. Mas é um alimento que se ele tiver aí abaixo dos 40% do valor do milho, ele se torna interessante.
Em segundo lugar, nós temos o sorgo, que, vamos falar, em termos de valor nutricional, está superando um pouquinho mais aí o milheto. Então ele entra aí, às vezes, substituindo até 50%, às vezes um pouco mais, do milho, de uma forma para tentar baratear um pouco mais a dieta final dos animais. E depois nós temos a casquinha de soja, alimento nobre, alimento que apresenta em torno de 9 a 10% de proteína, tem uma boa digestibilidade, tem que estar de olho no preço na sua região e onde tem unidades que processam soja. Então é um alimento muito bem visto, bastante utilizado nas regiões ali do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul também, mas lógico, também tem que ter ressalvas, tem que estar observando a inclusão. Geralmente em dietas de terminação a gente usa em torno de 30% de substituição quando o valor dele está abaixo do valor de milho. Às vezes, porque ele acompanha muito o preço da soja. E depois nós temos também a polpa cítrica, mais usada nos estados de São Paulo, áreas produtoras de laranja, que também é uma fonte interessante, uma fonte bem assim, com nível nutricional muito boa, e também tem que estar olhando. Então são essas as fontes que nós teríamos para substituir milho. E voltando naquilo que a gente disse anteriormente, hoje no processo de produção de biodiesel, nós temos o coproduto do milho, que é o DDG, o DDGS e até mesmo o WDG, que até alguns anos atrás ele tinha uma restrição de uso por conta de padronização de produção, às vezes produzia isso com 18, com 20, não tinha 18 a 20% de proteína bruta, não tinha uma padronização em termos de níveis nutricionais dele, mas que de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, as empresas se modernizaram e acertaram o ponto. Então é hoje um coproduto do milho, que também ele se torna muito interessante, porque às vezes ele substitui em algumas dietas até 100% do milho, quando agregado com um núcleo adequado para ele, né, para a utilização dele, principalmente em dietas de fêmea. Eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos lá no Mato Grosso, que só DDG e núcleo para fêmeas ele deu muito bem, com acabamento, vamos usar, com acabamento e rendimento bons, no caso de confinamento e até mesmo de TIP. Para macho, tem que estar observando, novamente, converse com o seu nutricionista, que formule as suas dietas, que às vezes precisam ter a inclusão do milho para poder preconizar bom acabamento de carcaça e bom rendimento. Walker, a gente vê então, né, que o valor, essa valorização do milho, ela impacta na quantidade de arroba produzida, né? Sim, Maria Luísa. Então eu queria saber com você se você tem alguma dica para deixar para os produtores que estão aí nos assistindo, né, para eles terem um melhor resultado. Em primeiro lugar, dizer que não desanime dessa questão. E esse assunto foi um assunto, Maria Luísa, que me chamou a atenção porque na semana passada e essa semana eu tive alguns clientes, alguns produtores me buscando para a questão de ajuste de dieta, ajuste de formulação, justamente com essa preocupação do impacto do milho, e não só do milho, mas de outros insumos também, como farelo de soja, como torta de algodão, enfim, aquilo que compõe a dieta dos animais. E eu não quero aqui, o tema foi impactante, mas eu não quero entrar muito na discussão propriamente dita de valores de dietas e nesse tocante, porque cada situação, cada região, ela tem sua particularidade, mas sim, a gente quer aqui chamar a atenção para antecipando algo que vai acontecer, e isso é muito interessante, para que o produtor já desperte a partir de agora de como que ele vai planejar, de como que ele... O planejamento é a base do sucesso. O planejamento ele nos leva a traçar os objetivos que a gente quer buscar, perdão, e isso também nos resulta em, às vezes, um custo menor de produção. Então, como dicas, eu digo bastante assim, invista na sua unidade. Por exemplo, se você tem lá o seu confinamento, se você tem lá a sua fábrica, o seu moinho,
olhe ele, assim, evitar desperdício. Então, vocês vão ver aí nas imagens, são imagens que mostram da forma mais simples até a mais tecnificada, mas mesmo dentro daquele modelo de produção mais simplificado, é importante que você esteja observando as suas estruturas agora estão adequadas, o seu moinho está adequado, a sua estrutura de armazenamento, você tem estrutura de armazenamento para que você não fique refém da oscilação de preço dessa commodity. Pensa nisso. Hoje nós temos aí linhas de crédito, a própria valorização também da arroba proporcionou para o produtor estar mais capitalizado. Então eu chamo a atenção de vocês para que observem a sua estrutura fabril, se ela está, vamos falar, adequada para se evitar desperdício. Se a gente tiver desperdício aí na ordem de 1 a 2%, e isso desperdício que eu digo, desperdício na produção e às vezes desperdício por mau aproveitamento dos animais, por erro de, vamos falar, de granulometria, erro de moagem, erro do tamanho das partículas, que isso vai ter um impacto lá no desempenho a nível ruminal e a nível vamos falar, metabolização do milho e, consequentemente, transformando em carne e gordura, né, que é o objetivo da engorda. E não só da engorda, mas também da recria e das outras categorias, caso você faça intensificação. Chama atenção também para as estruturas, observe as suas estruturas se estão adequadas, espaçamento de coxo, não precisa ser nas imagens aí mostra, a gente tem um coxo um pouco mais simples ali, feito de lona, mas bem feitinho, do coxo mais tecnificado, coberto. A cobertura, é o que eu digo, ela nos preserva de desperdício, né? Estamos agora no período seco, mas pensando também já no período das chuvas, a partir de outubro, porque muitas vezes vamos falar, às vezes a gente tem o atraso no começo da engorda, no começo dos confinamentos, justamente porque os produtores estão aguardando a safra por falta de material disponível e preço desse material disponível na entre-safra. Então, observe as estruturas, observe o seu DRP, o seu distribuidor de ração, se está adequado. Então, desperdício. Desperdício a nível estrutural, desperdício a nível fabril, desperdício a nível de desempenho animal. Invista, chama muita atenção para a gente investir em qualidades de pastagem. Eu acho que, vamos falar, nesses períodos de alta no preço de insumo, de alta na produção, uma alternativa é olhar com mais carinho os pastos, chama atenção para a integração novamente lavoura-pecuária. Isso equilibra o fluxo de caixa dentro da fazenda. Para olhar com mais carinho as suas pastagens, porque ela é uma cultura, então isso nos proporciona uma produção de arroba a pasto, com investimento menor em utilização de milho, com dietas, vamos dizer, em torno de 1% até 1,5%, que sendo feita em pastos que você adeque a cultivar adequada para o seu perfil de solo e para a categoria que você vai trabalhar, você consegue ter bons resultados em termos de produtividade, uma produtividade com custo mais baixo, vamos dizer assim. E também chama a atenção para a questão da originação de animais, Maria Luísa. Então, assim, não adianta ter a melhor estrutura fabril, não ter o melhor pasto, mas se eu sou um terminador, se eu faço recria e engorda, se preocupe com o preço da arroba que está entrando na sua propriedade, né? Assim, eu disse lá no começo que nós estamos passando por também por uma fase de escassez de oferta de animais em reposição. O setor de cria nunca teve tão valorizado, o bezerro está valorizado, né? O quilo do bezerro. Então, assim, isso nos remete a estar olhando com mais carinho, com mais detalhe. E aí vocês estão vendo nessas imagens, a gente tem dois animais ali em cima, né? O da esquerda representa, na parte superior do slide ali, um animal desejável, com padrão de carcaça, um animal profundo, e do outro lado, do lado direito, um animal com a mesma idade, mas olha isso, se a gente observar a estrutura de carcaça dele, um animal mais fino, um animal mais convexo, animal com menos arqueamento de costela.
E embaixo seriam as métricas que a gente usa hoje para estar avaliando carcaça de bovino, porque é ele que vai transformar o seu milho, que vai transformar o seu pasto em carne e gordura. Então ele é a máquina, ele é a base, então tem que ter esse cuidado com relação à originação e também com relação à fase de cria, a tudo aquilo que engloba, Maria Luísa. E finalizando aí a nossa apresentação, e fica a dica, que essa, se não a mais importante, planeje e se organize. Então hoje, nesse momento, chame o teu nutricionista que faz as dietas, chame a empresa que te dá a consultoria nessa parte de nutrição. A gente também aqui não é só pastagem, a gente está aqui para também dar orientações nesse tocante e a gente fica muito feliz de poder contribuir. Então, assim, planejamento nos leva a sucesso. Quem não mede, aquilo que não mede não é gerenciado. Então, faça contas, contrato agora, já começa a observar contrato de milho, contrato de fechamento de arroba, aquilo que é mais interessante. Mas eu tenho uma deficiência de terminar animais. Será que não seria interessante, às vezes, terceirizar essa terminação para um boitel ou para uma, vamos dizer, para uma estrutura que vai agregar valor na tua arroba produzida e pensando também, às vezes, em aliviar a lotação da fazenda nesse período de seca que nós estamos entrando, Maria Luísa, e isso vai ter um impacto no tocante a custo. E, logicamente, se eu tenho um custo menor, eu tenho uma lucratividade maior. Então, chama a atenção de vocês, fica aí as dicas para tá sentando com a turma aí e fazendo conta, porque se não fizer conta, voo cego é rota de colisão. Obrigado, Maria Luísa. Bom, um tema impactante, como você disse, né? Mas muito importante. Agradeço novamente sua participação. Eu que agradeço. O tema, ele é extenso. Se a gente fosse falar, caberia mais assuntos aqui. Mas, assim, a gente está aqui para dar essas dicas e, lógico, novamente a gente se coloca à disposição caso hajam sugestões, críticas e perguntas para estar conversando posteriormente, Maria Luísa. E novamente agradeço, desejo um bom dia para vocês. Bom, o Walker mencionou que é importante ter uma qualidade de pastagem, né? E é aí que a gente entra. Os nossos telefones passaram aí durante todo o vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, entrar em contato aí com a nossa equipe comercial e técnica. O nosso site também vai ficar disponível para vocês, lá vocês podem ver os nossos portfólios de sementes e conhecer a Top SS, que é a nossa semeadeira aqui da Safra Sul, né, Walker? É isso aí, estamos aí com a tecnologia para estar justamente empregando a campo aí para pecuária de precisão. É essa a nossa preocupação. Isso aí. O Café com a Safra Sul de hoje vai ficando por aqui então, mas quarta-feira que vem a gente está de volta com a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!